Olá, amigos que nos acompanham, muito obrigado a todos. Meu nome é Adão Albino e vamos dar sequência às exposições do Centro Espírita Ceareiros de Jesus sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver nesta noite o capítulo 9, que é o item 9 e 10, a cólera. Mas antes de entrar nas explanações da cólera, gostaria de convidar a todos para um momento de reflexão, buscando sempre o nosso Pai maior, nosso Criador, mentalizando Jesus, que sabemos que tudo passa por Ele, e que possamos ser envolvidos nos seus fluidos de amor, na sua luz, para que tenhamos uma explanação clara e objetiva a todos. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, faz parte de uma das passagens mais belas do Evangelho de Jesus, que é o Sermão da Montanha. É de tal importância que Mahatma Gandhi fez o seguinte comentário: se toda a literatura sacra fosse perdida e somente o Sermão da Montanha ficasse intacto, o mundo não teria perdido nada. Para a gente ver que todos os ensinamentos de Jesus são de fundamental importância, mas que, se você perceber, o Sermão da Montanha traz todos os ensinamentos nessa parte das bem-aventuranças. Mas o que é a cólera? É o tema que nós vamos falar hoje. Segundo a língua portuguesa, cólera é um sentimento violento diante de uma situação revoltante. E o Espiritismo vem trazer para nós que cólera é aquele impulso violento que nos arremessa contra tudo e contra todos. E a cólera também pode se classificar como uma ira, fúria, um furor, uma zanga. E mais, o Espiritismo nos coloca que o corpo não dá impulso à cólera. Ele não é responsável por esses impulsos coléricos. Todos os vícios e todas as nossas virtudes faz parte do nosso espírito, são inerentes ao espírito. Esclarece para nós que cólera é aquela mancha escura do espírito imperfeito. A fonte da cólera é o orgulho, que sempre queremos apresentar mais do que somos. Gostamos de ser elogiados, gostamos sempre dos primeiros lugares, e quando sentimos esse nosso orgulho ferido, nos revoltamos e caímos aí nos terríveis calabouços da cólera. Esses acessos de demência da cólera pode ocasionar um agravamento ainda maior pela influência dos maus espíritos. E aí, encolerizados por tudo isso, tornamos verdadeiros animais selvagens. E encolerizados, repelimos as observações justas e rejeitamos os mais prudentes conselhos. E com a cólera instalada em nosso sistema nervoso, revoltamos-nos até mesmo contra a natureza, tornando verdadeiros trogloditas. Regressamos ao período dos homens da caverna. O orgulho é terrível e nos leva à impaciência. Queremos tudo ao nosso tempo, à nossa hora. Não sabemos esperar. Queremos que todos se curvem às nossas ordens de comando. No momento da cólera, se a gente voltasse um pouquinho no nosso íntimo, teríamos horror de ver a situação que ficamos. Que triste impressão um homem colérico, causa aos seus irmãos, familiares e amigos. Há no livro Alvorada Cristã, na psicografia de Chico,
né, que foi ditado pelo espírito Neio Lúcius, em crônica, ele cita uma passagem de um rapaz que, em um momento de cólera, ele agrediu verbalmente sua mãe com palavrões muito feio, muito ruim, causando a ela um momento de situação cardíaca muito grave. As duas irmãs que trabalhavam na preparação do almoço, aguardando que seu pai viesse almoçar, que ele viria na hora do almoço, fazer o almoço em casa e depois voltava a trabalhar. E vendo tudo aquela crise com a mãe, parou tudo que estava fazendo e foi socorrer a mãe. Tudo aquilo que elas deixaram no fogo queimou. E olha só o problema. O pai chegou, não tinha o almoço e teve que esperar um novo preparo. Ele voltou muito depois do seu horário e teve problema com a sua chefia. E ficou vários dias sendo vigiado pelo chefe para verificar se tudo aquilo que ele contou era verdade. A mãe, por sua vez, por aquele momento de crise cardíaca, teve que ser hospitalizada e ficou alguns dias hospitalizados. E eles tiveram que reembolsar o hospital com uma coisa que eles não tinham. Fizeram isso em várias parcelas e sofreram vários meses para quitar uma dívida devido à cólera. Olha o que a cólera pode fazer. E nós vamos falar também de outro caso, né, do orgulho, que também é a cólera, né? Frederico Finger, ele era um judeu que reencarnou na Alemanha, né, e passou pela Europa e veio parar na América do Sul. E aí, acabou chegando no Rio de Janeiro. Conheceu uns amigos que participavam da Federação Espírita e começou a frequentar. Gostou muito e começou a trabalhar na Federação bastante. E ele tinha muita posse, ele era um cara que tinha muito dinheiro, porque ele foi o precursor do disco de vinil no Brasil, né? Ele trouxe o selo da Odeon para o Brasil. E trabalhou muito, trabalhou na edificação do prédio, melhorou as condições. Chegou até o momento em que a federação não tinha gráfica para fazer as suas impressões. E ele disse, olha, se não tem ninguém que faça, porque ninguém queria fazer as impressões espíritas, eu vou montar uma gráfica. E foi o que ele fez. E depois de muito tempo trabalhando, já idoso, desencarnou e foi no mundo espiritual. Chegando, ele percebeu que muitos daqueles que conviviam com ele ali no centro já tinham desencarnado, e ele percebeu que aqueles que vieram antes tinham uma luz bem clara, uma luz bonita que resplandecia, e não gostou. Chegou ao seu mentor, que nada mais, nada menos era Bezerra de Menezes. E aí diz, olha, por que a minha luz é tão apagada e a dos meus amigos aí estão tão clara? Eu que trabalhei, eu que fiz isso, eu investi bastante, ajudei muito, e olha a minha luz. E Bezerra de Menezes disse, calmo, tranquilo, meu irmão, o que é que você trouxe no coração? Aí a ficha caiu. Caiu porque ele era um homem bom, era um homem que tinha muito conhecimento. E ele disse, mas então eu quero voltar, que eu tenho que avisar minha família. Aí Bezerra de Menezes diz a ele, você só pode fazer isso através de um médium. E ele vai para Uberaba e vai conversar com Chico, mas primeiro tem que passar por Emmanuel. E Emmanuel ouve o que ele diz e fala para ele, pega a fila aí e aguarde a sua vez. Não concordou outra vez, não gostou. Por que eu tenho que aguardar? Olha esse rapaz que está aí. Está falando de André Luiz. E disse, esse nem espírita era.
nunca frequentou uma casa espírita e já escreveu muitos livros e continua escrevendo. Por que eu tenho que esperar? E Emmanuel diz: meu irmão, você tem que pegar a fila, aguardar, treinar a paciência e a buscar uma afinidade com o médio, senão se torna impossível. E foi o que ele fez. Aguardou e escreveu o livro Voltei, do irmão Jacó. Jacó é o pseudônimo dele, porque ele é judeu. Então, é uma bela obra, tem aqui na casa, e quem gostar, quem tiver oportunidade pode ler, que é muito bonito. E aí a gente vê dois momentos de um espírito que tinha muito conhecimento, mas tinha alguns detalhes que prejudicavam ele um pouco. E nós vamos ver aqui a explicação do item 9, que fala disso aí, ó. O espírito protetor traz para nós que o orgulho leva a crer que somos melhores que os outros, melhores do que aquilo que nós realmente somos, a não poder sofrer nenhuma comparação que possa nos rebaixar. Era mais ou menos o caso de Frederico. Ele não concordava com aquilo que estava acontecendo. A cólera não exclui certas qualidades do coração. Olha só, por isso que ele tinha boas condições de ajudar e sempre fez ajudando. Né? Tinha qualidades para fazer, mas impede muito de fazer o bem e pode fazer muito mal. E pode levar isso a você perder o controle das ações. Mas nós temos a oportunidade de domar essa fera que é a cólera, porque isso é uma coisa nossa. E o espírita, por outro lado, ele tem a condição maior de ajudar a eliminar a cólera, porque ele tem conhecimento de que a base da doutrina espírita é a humildade e a caridade. Sem essas duas, fica difícil a gente trilhar nos caminhos espírita ou caminhos de Jesus, em cima dos seus ensinamentos. E essas duas virtudes são contrárias à cólera. Então, se nós temos cólera, nós não temos caridade ou humildade. Então, nós temos que trabalhar para isso. E no item 10, o espírito de Hahnemann nos diz que às vezes temos uma ideia falsa que nós não podemos reformar o nosso íntimo. Estamos enganados por isso, porque achamos que estamos dispensados de fazer qualquer esforço para melhorar a nossa parte íntima. Achamos que nós nascemos assim, como tem a música, nasci assim, cresci assim, vivi assim, vou morrer assim. Então, de um modo geral, o ser humano acha que ele seria incapaz de melhorar. Então, está tudo bem, vamos tocar. Né? Mas isso é uma coisa, é falta, né, de vontade da nossa parte. Porque às vezes nós somos inclinados, né, a entender essa situação e até leva a pôr uma culpa em Deus. Olha, eu sou assim porque foi Deus que me fez. Então, por que eu vou mudar? Vamos deixar isso para frente. Tudo isso é uma consequência do orgulho nosso, né, dentro de nós, misturado a todas as nossas imperfeições. Não podemos alterar um defeito físico congênito, isso fica difícil, né? Mas podemos, com esforço e boa vontade, mudar o nosso temperamento para melhor. Os vícios e as mazelas do nosso espírito, com perseverança e prece, podemos limpar. Depende da nossa boa vontade. Assim, com cautela e prudência, podemos dominar. E com muito esforço, podemos libertar a nossa casa mental. Casa mental é uma coisa que Divaldo sempre traz para nós, que nós devemos manter a nossa casa mental sempre livre de desejos que não são bons, de assuntos que não
não traz nada que possa nos melhorar. Então, nós fazendo isso, podemos livrar a nossa casa mental dessa moradora chamada cólera. No momento da cólera, nada resolve, pelo contrário, complica muito mais. E um cidadão colérico está sujeito a ter um infarto fulminante. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na psicografia de Chico, o benfeitor amigo diz que a cólera é o desespero em um estado emocional de extrema tensão. A ansiedade e o medo, a crueldade, a maldade e a intemperança, quando não têm moderação, criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia, o descontrole das células. E aí é a qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se um espaço para a cultura dos micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados de resistência. Às vezes nós não sabemos porque temos algumas infecções em certos órgãos que a gente não tinha nada e de repente começa a aparecer alguns problemas. E no livro Consolador, Emmanuel traz outras informações sobre a cólera. A cólera não resolve nenhum problema, principalmente na nossa parte evolutiva, mas significa que é um traço de recordação nos primórdios da vida humana, nas suas expressões mais grosseiras. Observando todo esse texto, nós vimos aqui a cólera, o que é, como é, o que ela causa de mal a nós, tanto moralmente como fisicamente, né? A cólera acaba nos atrasando na nossa parte evolutiva. Mas Jesus vem nos confortar e vem trazer aqui algumas colocações que nós podemos avaliar. Jesus nos convida para sermos mansos e pacíficos. Olha só, é o título do qual nós estamos falando, né? E também para edificar a paz no mundo. E olha a responsabilidade. E diz que tudo isso é a partir da nossa paz interior, pela renovação de hábitos, pensamentos e postura. Jesus nos orienta ainda mais para não receber injúrias e calúnia, para que nos sintamos motivados a devolver, a retrucar todas essas palavras e esses males que são endereçados a gente. Porque se nós fizermos isso, retrucando, devolvendo essas palavras e essas ideias ruins, qual é a diferença que nós temos deles? Nenhuma, somos iguais. Jesus nos convida para a paz, dizendo que não há um caminho para a paz e que a paz é o caminho, pois o nosso comportamento, nossas falas e atitudes é tudo o que alimentamos a nossa consciência mentalmente. Será fundamental para que não nos encolerizamos. Então, quando nós buscar dentro de nós a paz que está ali, porque Jesus já disse, a paz está dentro de vocês. Então não existe um caminho para chegar até ela. Ela é o caminho. A paz é o caminho que nós devemos trilhar. E isso tudo está no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Esses ensinamentos de Jesus, ele é lindo. E por isso que o Sermão da Montanha tem tudo isso que nós falamos aqui. Ele também nos conforta quando diz, é normal quando nós revoltamos com alguma coisa que acontece. A gente vê um vídeo, a gente vê uma televisão, a gente vê no dia a dia, quando a gente anda, algo que nos revolta.
E aí, mas essa revolta tem que ser usado para melhorar, não para revidar. Nós temos que usar essa revolta, sim, para melhorar, para mudanças. E a mudança tem que começar por nós mesmos. Não esperamos os outros mudar primeiro, mas sim, nós iniciamos a grande mudança através dos nossos hábitos e atitudes. A nossa mudança, ou reforma íntima, trará profundas e significativas modificações no ambiente em que estivermos. No local que trabalhamos, no local onde estudamos, onde buscamos, no centro espírita. Se nós temos um comportamento bom, não estamos querendo ser exemplo, muito pelo contrário, mas a gente tem uma postura diferente, nós vamos sentir algo diferente. Nós vamos ter pessoas do nosso lado diferentes. E podemos contagiar muitos irmãos, emanando paz e amor. Era mais ou menos isso o que eu queria dizer. E só para a gente começar, dar uma lembradinha no que nós falamos aqui sobre a cólera, porque a início assim dá a impressão que a dificuldade que tem de buscar é entender a cólera. Depois de tudo isso que a gente lê, que a gente vai buscar, que a gente começa a tirar dos ensinamentos de Jesus, fica tão fácil entender a cólera. E uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer é ler o Evangelho de Jesus, ler com o coração, tentando tirar o espírito da letra, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Vou convidar a todos para fazer um encerramento. Nós vamos agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Deus misericordioso, pela oportunidade que nos foi dada, e que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana, um bom final de ano, Senhor. Sabemos das dificuldades que estamos vivendo, mas temos a possibilidade de receber coisas melhores. Um final de ano feliz a todos, um bom Natal, com muita tranquilidade, muita paz e um ano novo diferente. Esperamos muito sobre isso. Esperamos que uma vacina seja logo liberada para o uso do povo. E sabemos, enquanto há discussões de que vacina vai ser tomada, não pensamos nisso. Imaginamos que todas as vacinas receberam intuições do mesmo lugar. E vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Deus, nosso Pai. Vamos fazer uma prece para encerrar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E só para não esquecer, a pandemia continua. E eu queria deixar o recado a todos que continuem se cuidando. Não existe remédio, não existe vacina ainda definida. O melhor é nós nos cuidarmos, é a prevenção e confiar na ciência. Muito obrigado a todos.